Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Walder Pamiro. E hoje quero falar sobre algo muito importante da palavra, das escrituras, né? Que é sobre a aparência do mal, o cuidado de ter com a aparência do mal. O que é que isso significa? Que tem o mal e também tem o quê? A aparência do mal, que é uma coisa que não é, mas aparentemente parece que tu está fazendo uma coisa errada, mas não é, é só aparência. Mas até nisso, a gente tem que se cuidar, procurando dar bom testemunho, mas também se preocupando com a aparência do mal. Às vezes tu fala assim, não tô nem aí o que penso da gente, mas a aparência do mal também atrapalha. E ninguém está livre de deixar uma falsa imagem, uma imagem negativa, que na verdade não é uma imagem verdadeira daquilo que tu é. Então vamos ver aqui, quero que tu abra lá em Ruth 3,14, só uma rápida reflexão. Ruth 3,14. E ficou-se, pois, deitada a seus pés, até pela manhã. E levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro, porquanto disse: não se saiba que uma mulher veio à eira. É uma palavra poderosa, algo importante. E levantou-se antes que um pudesse conhecer ao outro, antes que tivesse ali um contato carnal, uma intimidade, ela se levantou. Cada um seguiu o seu caminho. Porque eles falaram: não se saiba que uma mulher veio à ira. Como se assim, vai amanhecer, alguém vai ver ela sair daquele local. E já vira fofoca, já vira diz-que-me-diz-que. Tem gente que não tendo nada para falar, já faz fofocaiada, já faz um monte de coisa. Agora tu imagina deixando furo, deixando rabo os outros pisar. Tu não fazendo nada, já estão te caçando. Os olhos deles não te perde de vista. É isso. Tem gente que está sempre denigrindo a tua imagem, está sempre pisando em cima de ti, sempre investindo contra a tua vida. Fala de tudo que é a teu respeito. Fulano não presta. Fulano lá tem a doença tal. É um inútil, é uma pessoa inútil. Sempre vão catando coisa para manchar a tua imagem, manchar a tua vida, estragar com o teu nome. Então, o que tem que fazer? Cuidar da aparência do mal. Isso é muito importante. E a Bíblia fala: antes que pudesse e levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro, porquanto disse: não se saiba que uma mulher esteve na eira. Quer dizer que cada um seguiu o seu caminho antes que alguém percebesse aquela situação e saísse falando um monte de coisa que não era verdade. Ela apenas se deitou ao lado dele, mas não houve nada. Não teve nada naquele momento ali, naquele local. Não teve nada carnal, nada que pudesse manchar a integridade espiritual e pudessem pecar diante de Deus, nada. Então o que pensou? Não, cada um seguiu o caminho e levantou-se antes que pudesse dar fofoca e dar coisa errada. Não se saiba que uma mulher veio à eira. Ninguém poderia saber daquela situação, porque não houve nada de errado ali, nada. Mas o povo não perdoa.
está sempre caçando coisa, e se para ver uma coisa que não é verdade, que não tem certeza, mesmo assim sai falando, e mesmo assim sai fazendo um monte de covardia, um monte de fofocaiada. Mas o que diz a palavra, Romanos 12:17, a importância, não se saiba que uma mulher veio à ira, a importância disso. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Ninguém se saiba que uma mulher esteve na ira. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. É isso. Essa era a preocupação de Ruth. Se preocupou com que o outro ou a outra fossem falar. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não importa quem seja. Tem que cuidar, a gente tem que se cuidar, não é fácil. Por quê? Mas por quê? Por que procurar as coisas honestas perante todos os homens? Por quê? Romanos 14:16 fala: não seja, pois, blasfemado o vosso bem. O vosso bem, ele está dizendo, não seja blasfemado o vosso bem. Não é o vosso pecado, as coisas erradas. Não, o vosso bem, as coisas certas, não seja blasfemado. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Por isso que ela falou: não se saiba que uma mulher veio à ira. E ela se levantou antes que pudesse ter algo carnal entre eles. Uma intimidade desnecessária e pecaminosa. Não sejais blasfemado o vosso bem. Isso quer dizer, não seja blasfemada a vossa conduta, mesmo que tu esteja certo, esteja fazendo as coisas certas, esteja se desviando do mal. O vosso bem. Imagina o vosso mal, então. Se o bem pode ser blasfemado, imagina o mal. Cuidar da aparência do mal. Não é o mal, mas aparentemente parece que é. É isso. 1 Coríntios 10:32-33 diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem às igrejas de Deus, como também eu em tudo agrado a todos. Não buscando meu próprio proveito, mas o de muito, para que assim se possam salvar. Não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Por isso que ela diz lá em 12:17 Romanos: procurai as coisas honestas perante todos os homens. Aqui está falando: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Todos os homens. Todos. Aqui fala, 1 Coríntios 10:32-33, onde a gente falou antes, Romanos 14:16. 2 Coríntios 8:21 fala: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, viu? Mas também diante dos homens. Quem sabe de mim é Deus. Mas aqui está falando, não só diante do Senhor. O Senhor sabe que tu é uma pessoa honesta, o Senhor sabe que tu se desvia do mal, que tu não peca, que tu te esforça, que tu procura estar diante da palavra de Deus. Deus, ele vê, ele conhece teu coração, mas agora o pessoal de fora, que não é Deus, para ele tudo pode ser errado. Então tem que se cuidar. Pois zelamos o que é honesto, não só. Então não existe aquele negócio: quem sabe de mim é Deus. Não é assim, não. O Senhor é uma palavra para mim, eu não pertenço no momento de igreja nenhuma. Isso é para mim também. Deus fala para mim também.
diante dos homens e diante de Deus. Jesus crescia na graça e no conhecimento diante de Deus e dos homens. Samuel crescia na graça diante de Deus e diante dos homens. Eram as duas coisas, diante de Deus e diante dos homens. Tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu também. Deus gostava de Samuel, os homens também. Deus amava o seu filho Jesus Cristo, que ali era um adolescente, uma criança. Mas os homens também, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens, é isso. Não se saiba que uma mulher veio a ira. Ah, pecado escondido. Não houve nada entre eles. Era o que? A preocupação? A aparência do mal. Simples assim. A aparência do mal. Ninguém é perfeito. Todos nós somos sujeitos a erros e a falhas. É que o povo não perdoa. O povo não perdoa. Mas tudo é um esforço. Tanto para mim como para ti. Olha o que diz a palavra também. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, para que andeis honestamente para os que estáis de fora, e não necessitais de coisa alguma. Andeis honestamente para os que estáis de fora. Não se saiba que uma mulher veio à ira, a aparência do mal. Se cuidar da aparência do mal. Agora fala aqui, esse que a gente leu aqui é 1 Tessalonicenses 4,12, que a gente leu agora. Filipenses 2,15 ainda confirma, falando assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Filipenses 4,12 falou: para que andeis honestamente para os que estáis de fora. Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio do quê? De uma geração corrompida. Filipenses 2,15. É isso, a aparência do mal. A aparência do mal, ela é muito importante. 1 Timóteo 3,7 fala: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Por isso que fala: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Olha só, eles podem ser o que quiser. Quem quer servir a Deus não pode. Tem que cuidar de tudo, do que é errado e daquilo que parece ser errado. Jesus, ele entrava nos lugares, comia e bebia, era chamado o quê? De comilão beberrão, que andava no meio do quê? Do que ele andava? No meio dos ímpios, dos impuros, no meio dos bebedores de bebida forte, comilão beberrão. Ele era tipo como um vagabundo, como uma coisa. Então eles falavam isso de Jesus. O que sobra para nós? Porque foi para esses que ele veio salvar. Então por isso que ele andava no meio. E aí? Mas não é fácil, gente, não é fácil. 1 Timóteo 3,7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E que ninguém saiba que uma mulher esteve na ira. Irrepreensíveis. Bom testemunho do que estão do lado de fora.
para que andeis honestamente para o que estáis de fora, e não necessidade de coisa alguma. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. É a palavra. Essa foi a preocupação de Ruth e de Boaz. Essa foi a preocupação. Olha que fala 1 Pedro 2, 12 e 13. Amados, peço-vos como peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem contra a alma. Tendo o vosso viver honestamente entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, e glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. E que ninguém saiba que uma mulher esteve na eira, e ela se levantou antes que um viesse a conhecer o outro. Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, e glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. 1 Pedro 2, 12 e 13. É isso daí. Essa foi a preocupação de Ruth. Tem que ser a nossa também. Tem que ser a minha e a tua. 1 Tessalonicenses 5, 22. Obtendo-vos de toda aparência do mal. É isso que eu estou dizendo. Fugir de toda aparência do mal. O que aconteceu com José? José meteu a mão lá com a esposa de Potifar, lá no Egito? Claro que não, todo mundo sabe disso. Mas ela tinha uma prova que não era verdadeira, mas tinha aparência de verdadeira, que eram as vestes dele nas mãos dela. Era uma baita de uma prova contra, mas não era verdade. Era o que? A aparência do mal. Eu já vi vários pregadores pregar e dizer: deixa tuas vestes, mas sai correndo, foge. Negativo. Aquelas vestes eram uma prova que ela tinha contra ele. Não é assim não, foge, mas leva tudo que é teu. Não deixa nada. Isso se deu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, ouvindo ele, e ela falando, e aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Mostrou lá. Era verdade? Não era. Mas ele foi preso. Foi punido por uma coisa que ele não fez. Era uma veste. Ele fugiu, mas deixou as vestes ali na mão dela. Deixou uma falsa prova contra ela. Era isso que Ruth queria evitar. E que ninguém saiba que uma mulher esteve na eira. Vai provar que não é verdade. É difícil. É muito difícil, não é fácil não. Então, é sobre isso que queria falar. Procurando dar bom testemunho, mas também se preocupar com a aparência do mal. É isso daí mesmo, é a palavra. É isso que nós temos que fazer. Se cuidar. Não é fácil, não é fácil. Tem gente que não perde a gente de vista. Imagina deixando furo, colocando arma na mão do bandido, colocando palavras na boca deles. Aí o negócio é complicado. Então são essas minhas palavras. Fique com Deus. E se tu não se inscreveu no canal, se inscreve lá, dá um apoio moral lá, dá um likezinho lá, que Deus vai te abençoar, vai te honrar, tá? Deus te abençoe e fique com
com o Senhor Jesus, em nome de Jesus.